Então, vamos lá. Essa unidade, a gente na unidade passada veio falando sobre saúde, né? E nessa unidade não vai ser diferente. A gente vai continuar falando sobre saúde, mas agora relacionada às tecnologias voltadas para a saúde, né? As tecnologias que envolvem a saúde. Então aqui a gente começa pelo sistema imunitário e vacinação. O que é a vacinação, né? Nós já conhecemos algumas coisas relacionadas à vacinação e sabemos lá do unidade anterior como foi a recepção da vacina nos primeiros anos até os anos atuais, em que a recepção da vacina está bem melhor, né? Saber aceitar e se vacinar é bem mais aceitável. No Brasil, independentemente da idade, para cada fase da vida, criança, adolescente, adulto ou idoso, existe um calendário nacional de vacinação correspondente. É por meio da vacinação massiva da população que muitas doenças comuns no país e no mundo foram combatidas e deixaram de ser um problema de saúde pública. Poliomielite, rubéola e coqueluche são exemplos de doenças comuns há algumas décadas e sobre as quais talvez você sequer tenha ouvido falar, porque já foi aplicada a vacinação em 100% da população brasileira e os recém-nascidos estão recebendo a aplicação. Imagine então que você vai a um posto de saúde para evitar ser contaminado por certa doença e a pessoa que o atende diz que vai aplicar pus da ferida de uma pessoa que esteja com a doença que você quer evitar para torná-lo resistente a ela. O que você pensaria disso? Estaria de acordo em receber secreções de outra pessoa para ser imunizado contra a doença? É claro que a situação imaginada é fictícia e não acontecerá em uma visita a um posto de saúde. No entanto, o procedimento descrito resultou na descoberta da primeira vacina de que se tem registro, a vacina contra a varíola. Ela foi desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner, que notou que geralmente pessoas que ordenhavam vacas adquiriam imunidade à varíola humana e realizou um experimento. Olha o experimento que ele realizou para poder descobrir a vacina da varíola. Edward Jenner nasceu na localidade inglesa em 17 de maio de 1749. Com 13 anos ajudava o cirurgião, formou em medicina em Londres e logo em seguida retornou à sua cidade natal, realizando experimentos relativos à varíola, na época uma das doenças mais temidas da humanidade. Ao observar que pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença, Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadora, de uma mulher que ordenhava vacas, que havia contraído a varíola bovina, e o inoculou, que é o guardou, e aplicou, inoculou, em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos. O menino contraiu a doença de forma branda e logo ficou curado. Em 1º de julho, Jenner aplicou no mesmo menino, líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Então, para ele descobrir a vacina, o que foi que ele fez? Ele pegou pus de uma ferida e do pus dessa ferida, ele extraiu o pus da ferida de uma pessoa e colocou o pus dessa ferida em outra pessoa, que no caso foi o menino. E através disso, ele percebeu que o menino, ele mesmo, o sistema imunológico dele, ele colocando o pus na criança, ele descobriu que o próprio menino gerou imunidade contra a doença. Mas, professor, o que é a vacina? A vacina nada mais é do que o vírus morto. Então, quando você toma a vacina, você está aplicando em você, está inoculando em você vírus morto.
pegaram o vírus da doença inativo e colocaram no seu corpo. Mas como isso vai ajudar? O seu corpo vai entender aquele vírus como algo a ser protegido, né? Proteger o seu corpo contra aquele vírus. Se ele vai proteger o seu corpo contra aquele vírus, então o vírus ele não vai atacar porque ele está morto, né? Ele está inativo, mas o seu corpo vai achar que ele está ativo. Então o seu corpo vai começar a criar soldadinhos, né? Que é o sistema imunológico, vai começar a criar soldadinhos para proteger o seu corpo contra aquele vírus e acabar criando imunidade por conta disso e não pegar a doença. A próxima vez que o vírus entrar no seu organismo, no seu corpo, aqueles soldadinhos já vão estar todos criados e vão lá e mata facilmente. Então você não adquire a doença novamente. Sistema imunitário. O sistema imunitário consiste no conjunto de moléculas, células e tecidos e órgãos envolvidos na neutralização ou na eliminação de agentes ou moléculas estranhas no organismo. As substâncias estranhas são chamadas de antígenos. O sistema imunitário elabora respostas específicas contra organismos infecciosos. O mau funcionamento desse sistema pode comprometer ou mesmo impedir o combate a infecções, mesmo as mais leves, e resultar em problemas variados, incluindo o óbito, que é a morte. Então, o sistema imunológico ou sistema imunitário é o sistema que nos protege. Nós estamos em todo o tempo em contato com micro-organismos. O que são micro-organismos? Vírus, bactérias, protozoários. Então, o que não falta ao nosso redor são micro-organismos. A gente tem vários micro-organismos, tanto internamente quanto externamente. Os que já estão dentro, eles não nos fazem mal, eles nos fazem bem. Eles nos ajudam a digerir comida, eles nos ajudam a respirar, eles ajudam em outros processos. Porém, os que estão do lado de fora, normalmente são conhecidos pelo nosso corpo como atacadores, vão atacar a gente. Então, o nosso corpo, através do sistema imunitário, ele tenta nos defender, matando esse organismo. Se você tem um sistema imunitário fraco, você não vai conseguir combater aquele vírus ou aquela bactéria. Se por mais que você tenha um sistema imunitário forte, mas o vírus for mais forte do que ele, você também não consegue combater a doença. Como, por exemplo, o Covid, o coronavírus. O vírus é forte e o nosso sistema imunitário não conhecia. Então, ele não consegue criar anticorpos para poder nos proteger a tempo. Então, ele não consegue criar anticorpos para poder nos defender. Aí o vírus toma de conta e a gente adoece. Por isso que estão tentando criar a vacina a partir de pesquisas, só que eles ainda não estão conseguindo achar o vírus matriz, que esse vírus matriz é aquele que, se aplicar em todo mundo, você não pega. O vírus está sofrendo mutações. E essas mutações ficam difíceis para criar vacina quando o vírus sofre mutações. Mas é um exemplo de quando o nosso corpo não consegue nos defender completamente. Daí, dentro do sistema imunitário, nós temos os glóbulos brancos. Né? No nosso sangue, a gente tem glóbulos vermelhos e tem glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles também são chamados de leucócitos. E aí eles são conhecidos como células de defesa, fazendo parte do sangue e da linfa, que é um líquido que faz parte do sistema linfático. Junto do nosso corpo, a gente tem dois sistemas que percorrem todo o nosso corpo, que é a linfa e o sangue. O sangue é o que a gente conhece. A linfa ela é transparente. E ela é responsável principalmente pela defesa do nosso organismo, por distribuir por todo o corpo os nossos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Os glóbulos brancos protegem o corpo, neutralizando ou destruindo os micro-organismos, formando, portanto, o sistema de defesa, juntamente com os órgãos linfáticos. Quando vírus, bactérias ou outros agentes patogênicos são aqueles que causam doenças, penetram o nosso corpo, o número de glóbulos brancos no sangue aumenta significativamente, aumenta muito o glóbulo branco no corpo para poder ele tentar destruir o vírus e a bactéria que está entrando. Outros produzem substâncias que circulam no sangue
reconhecem e neutralizam os antígenos. Lembrando que são antígenos. Os antígenos são aqueles que invadem o nosso corpo. Eles podem ser de 5 tipos, né, os anticorpos. Os anticorpos podem ser neutrófilos, basófilos, monócitos, linfócitos ou eosinófilos. Vamos lá, em cada um deles. Neutrófilos têm grande capacidade de movimentação e de fagocitose. Fagocitose é se alimentar de quem está atacando o nosso corpo, do vírus ou da bactéria. São os primeiros a chegar no local da infecção, atravessando as paredes dos capilares e destruindo os micro-organismos estranhos. Os basófilos são encontrados em baixa quantidade e participam dos processos alérgicos. Os monócitos, ao migrar para os tecidos do corpo, transformam-se em macrófagos e apresentam importante função de fagocitose. Os linfócitos existem alguns tipos de linfócitos, cada um desempenha uma função diferente. Alguns deles produzem anticorpos, outros destroem células estranhas ao organismo, como as transplantadas, as cancerosas e as infectadas por vírus e bactérias. E por fim, os eosinófilos, que os eosinófilos participam das reações alérgicas e atuam na defesa contra parasitas, como vermes e protozoários. Exemplos de verminose são a teníase, a elefantíase e o amarelão, e de protozooses a giardíase e a malária. Aqui a gente tem um exemplo de um hemograma completo. O que é um hemograma? Quando você vai no médico, né, e ele pede um exame de sangue, normalmente o médico, quando ele pede um exame de sangue, ele não pede vários exames separados. Um dos primeiros que ele pede é o hemograma completo. E como é o hemograma completo? O hemograma completo, ele vai lhe mostrar todas as células que contém no seu organismo, sendo eles os eritrócitos, a hemoglobina e o hematrócito, que faz parte do sangue, VCM, HCM, CHCM, RDW, plaquetas, e aí entram esses que a gente está estudando, ó, leucócitos totais, neutrófilos, blastos, cadê, ó, eosófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Então, eles vão apresentar, ó, todas as nossas células de defesa. Como é que eu sei ler um exame desse, professor? Eu olho aqui, ó. O valor que deu é esse aqui, né? O relativo que deu. Então, tem aqui, ó, valores de referência acima. Então, a gente tem o que tem, o que acontece no seu organismo, e o valor de referência. Nesse caso, essa pessoa está produzindo 4,12 mil por mm3, né? 4,12. O normal está entre 1,8 e 7, então está normal. De leucócitos tem 6,68. O normal tem que estar entre 4,5 e 11, então está normal. Esse aqui tem que estar zerado, 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 esse aqui tem que estar entre 0 e 7, está normal. Esse daqui tem que estar entre 1,8 e 7, está normal. Então, olha, todas as taxas, se você olhar o valor de referência e o valor que está dando aqui, ó, todas estão normais. Então, essa pessoa que fez esse exame está com tudo normal. Não tem nada a mais. Se tivesse a mais leucócitos, aí saberia que ele está com algum intruso no corpo. Se tem mais basófilos, então quer dizer que ele tem alguma alergia. Por aí vai, né? Então, aqui a gente tem a ação do sistema imunitário e o ferimento. Você se cortou com a lâmina metálica e aí ficou, né, profundo aqui na sua pele. Não foi tão profundo, né? Foi pequenininho, mas entrou na sua pele. E os vasos sanguíneos estão passando aqui na veia, ó. E aí as bactérias entraram, através da lâmina, as bactérias aproveitaram a deixa para entrar na sua ferida. E aí o que acontece? Os glóbulos brancos que eles estão correndo aqui no sangue, junto com o sangue, eles são mandados através das veias para o ferimento. Ao chegar lá, ele vai tentar proteger as bactérias, englobando as bactérias, ó, se alimentando daquelas bactérias para poder você não infeccionar o local.
Então, eles englobam, eles comem as bactérias e destroem elas. E aí acaba o processo de infecção. Isso se a infecção, as bactérias forem poucas e simples de serem mortas pelos glóbulos brancos. Como eu consigo adquirir imunidade? Existem dois tipos de imunidades: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata, ela vem dos recém-nascidos, que independe do contato com antígenos. A pele e a mucosa formam barreiras de proteção e as células e proteínas que incrementam esse sistema. Porém, um bebê recém-nascido, ele nunca encontrou com terra, ele nunca encontrou com objetos do ambiente, ele nunca tocou em nada. O primeiro toque que ele tem é da mãe dele. Então, ele não tem conhecimento de bactérias e vírus, o corpo dele não tem conhecimento. Então, pode-se dizer que a imunidade dele é muito fraca. Ele pode pegar a doença muito fácil e ainda não tomou nenhuma vacina. Então, é muito perigoso para bebês ter um contato com as pessoas muito cedo, porque ele não tem imunidade. A imunidade dele é bem superficial, muito fraquinha. Com o passar do tempo, as crianças vão adquirindo imunidade. De que forma? Aí eles vão se amamentando e através do leite a mãe envia anticorpos para ele. Através do toque, quando começa a engatinhar e tocar no chão, o chão é cheio de bactérias, então ele vai criando imunidade contra aquelas bactérias que são mais fraquinhas. Vai tomando vacina, então essa imunidade que ele adquire com o passar do tempo é chamada de imunidade adquirida. Então a gente tem imunidade inata e tem imunidade adquirida. E em relação ao sistema linfático, professor, que o senhor estava falando, como é que é isso? Então, o sistema linfático, ele é composto principalmente como se fosse um sistema circulatório do sangue. Olha ele aqui, ó. Só que, diferente do sistema circulatório, ele tem umas glândulazinhas espalhadas pelo corpo. Onde é que ficam essas glândulas? No interior das coxas, olha bem aqui na base, na parte abdominal, no próximo ao baço, até o timo, que fica aqui nessa região aqui superior do peito, nas mamas, esse no caso de mulheres, no caso dos homens também no peito, que vai para a lateral da axila e no interior dos cotovelos, até subir para o pescoço e parte da orelha aqui, ó, próximo à orelha. Então, a gente tem aqui as glândulas, fica aqui, desce para o pescoço, passa para a lateral do peito, vai para as axilas, desce para o cotovelo, a parte interna do cotovelo. Depois desce pelo timo, que fica aqui no meio, vai até lá embaixo, se abre no abdômen e vai até a parte interior das coxas. Então, a gente tem aqui no pescoço, linfonodo. Aqui no meio, aqui no pescoço não, em todo o organismo, esses pequenininhos são um linfonodo. Aqui no perto da mandíbula tem um separado chamado de tonsila. Aqui no meio grandão a gente tem o timo e ali debaixo do lado esquerdo do corpo tem o baço que também produz anticorpos. Então, do nosso corpo, olha, o sistema linfático é esse. Qual é a composição do sistema linfático? Timo, tonsilas, linfonodos, baço e medula óssea vermelha. O timo é um órgão no qual se concentram os linfócitos, que são os glóbulos brancos, e formação e amadurecimento. As tonsilas, que ficam aqui perto da mandíbula, são localizadas nas entradas das vias respiratórias e do tubo digestório e participam da resposta imunitária contra substâncias estranhas que são inaladas e ingeridas. Os linfonodos são estruturas arredondadas distribuídas por todo o corpo. O baço é um órgão rico em linfonodos. Neste ficam armazenados linfócitos. As células dentro do baço também fagocitam bactérias. E a medula óssea vermelha, que é encontrada no interior de ossos, armazena células que transformam-se em glóbulos brancos. Como que o sistema linfático funciona? Parte da água do sangue, assim como de algumas substâncias que atravessam as paredes dos vasos, saem dos capilares sanguíneos e vão para os espaços entre as células. Esse líquido é chamado de líquido intersticial. O sistema linfático drena os líquidos que ocupam os espaços entre as células.
O líquido recolhido forma a linfa, que é composta de plasma e glóbulos brancos, principalmente linfócitos. Então, no decorrer do corpo, essa linfa ela vai caminhando, caminha por todo o corpo, procurando se tem algum anticorpo não, algum intruso para ela proteger. Ela é como se fosse um segundo sistema circulatório, porque ela circula pelo corpo e é produzida pelo baço, pelo timo e distribuída pelos linfonodos, como também a tonsila. A diferença entre os linfonodos e a tonsila é porque a tonsila ela é responsável pelo sistema respiratório e o sistema digestório. Já os linfonodos, eles estão distribuídos em todo o corpo. Então, a principal diferença entre eles é só essa. Daí, a gente tem o reforço na imunidade. Como eu vou reforçar a minha imunidade? Através de soros e vacinas que a gente já conversou. O desenvolvimento de soros e vacinas está em constante processo de aperfeiçoamento e descoberta. Na unidade anterior, vimos que no final do século XIX e no início do século XX, foram criados no Brasil laboratórios e institutos de pesquisa que tinham o objetivo de contribuir para o combate às epidemias que assolavam o país e melhorar as condições de higiene pública e saúde da população. Em 1889, foi fundado um laboratório vinculado ao Instituto Bacteriológico, instalado na Fazenda Butantã, em São Paulo, que em 1901 se desvinculou e se tornou o Instituto Serum Terápico, atual Instituto Butantã. Há mais de um século, portanto, o Instituto Butantã contribui com a saúde pública produzindo soros contra toxinas de animais peçonhentos e micro-organismos, além de diversas vacinas contra vírus e bactérias. Ao longo do tempo, os soros e vacinas foram aperfeiçoados e novas descobertas foram feitas, ampliando a quantidade da produção dessas instituições. Os avanços são direcionados pela busca por produtos cada vez mais seguros e eficazes. Atualmente, algumas vacinas estão em desenvolvimento no Instituto Butantan, entre elas 4 tipos de dengue: a vacina da dengue 1, 2, 3 e 4 atenuada. O Instituto Soroterápico da Fazenda de Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, foi criado em 1900 e deu início à atual Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, também uma referência na produção de vacinas e soros. O Complexo Tecnológico de Vacinas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos Fiocruz, fornece vacinas que compõem o calendário básico de imunizações do Ministério da Saúde. A matéria-prima das vacinas é submetida a processos industriais para purificação e formulação. Aqui é lá dentro onde as vacinas são produzidas. Aqui, ó, tem uma cobra e para poder, chama-se de animal peçonhento todo aquele que é capaz de injetar ou inocular peçonha, que é o veneno. A cobra é um animal, não é toda cobra, mas algumas cobras são peçonhentas, elas têm veneno. Então, uma cobra, quando ela tem veneno, ela libera o veneno através de uma glândula que ela tem aqui em cima da presa dela, né? Tem uma presa, e aí tem a presa aqui dela, e tem o veneno que escorre por essa presa. Daí a gente tem o quê? Que eles retiraram esse veneno, né, para poder estudar e saber de que forma eles poderiam criar um soro ou uma vacina para poder fazer com que pessoas que fossem picadas por cobras não morressem. Daí, eles conseguiram desenvolver soros, que são chamados de soro antiofídicos, relacionados a cobras que são peçonhentas. Outras coisas que também retiram para poder descobrir é de escorpiões, também é de ferrugem, por exemplo, tétano, tem um soro antitetânico, que é do tétano, tem um soro antirrábico, que é contra a raiva, tem um antilonômico, que é contra pessoas envenenadas por lagartas lonômia, que elas são chamadas de taturana ou tapuru. Então, existem diferentes tipos de soros criados pelo Instituto Fiocruz e o Instituto Butantan. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de ciclo da produção de soro. Começa, primeiramente, através da extração do antígeno, né, do veneno do animal, que pode ser serpente, aranha ou escorpiões. Depois, o antígeno, o veneno, ele é liofilizado, que ele é desidratado para ele ficar puro. Depois que ele fica puro,
ele é injetado no animal. Nesse animal, depois que ele é injetado essa solução no animal, aguarda-se um tempo para que o animal produza anticorpos. Depois que o animal produziu anticorpos contra aquele soro, certa quantidade de sangue é tirada e separado em duas frações. A fração que contém as células sanguíneas é devolvida para o animal, que é só sangue. E a fração que contém os anticorpos vai para a fábrica, para a Fiocruz ou para o Butantan, e eles vão processar esses anticorpos depois para fazer testes e produzir o soro hiperimune. O processo, em média, de retirada do veneno e produção do soro leva, em média, 70 dias. Então, aí, uns 2 meses e meio, para poder produzir um soro de um animal, que precisa-se de outro animal para poder retirar anticorpos, para poder produzir. Professor, mas por que eu preciso botar aí um animal para tirar? Porque no caso de algumas cobras, o veneno delas, elas não fazem mal a alguns animais, ou pelo menos não tanto. E no ser humano pode até matar. Por conta disso, eles colocam o veneno no corpo de um animal que não vai sofrer, para poder retirar apenas os anticorpos e produzir para poder colocar nas pessoas. Já quando falamos de vacinas, a gente fala de a inserção, né, a inoculação, a aplicação de vírus ou bactérias inativos, como eu já falei para vocês. Uma vez introduzidas no organismo, as vacinas provocam a produção lenta de anticorpos para cada um dos vírus que foram colocados. É o que aconteceu com vacinas contra o sarampo, rubéola, raiva e por aí vai. O efeito protetor da vacina aparece quando a pessoa entra novamente em contato com o micro-organismo. O corpo reage rapidamente, produzindo anticorpos que evitam a doença. Essa produção rápida é porque o corpo já tem o que chamamos de memória imunológica. O que é isso? A vacina foi aplicada, ele criou soldadinhos, e esses soldadinhos eles ficam guardados. Então, quando você tiver contato de novo com o vírus, você já tem uma memória de como se defender. Então, quando você tem a primeira exposição, você não acontece nada. O seu corpo vai começar a produzir anticorpos até que você não tem mais exposição. Então ele vê, não precisa mais eu produzir, e para. Até que você tem uma segunda exposição. E aí, em vez de ele produzir só um pouquinho e parar, ele produz um monte de uma vez, lhe defende, e aí você está imunizado, você não está mais doente. Então, por isso que é importante a vacina, porque o seu corpo já vai estar com a memória imunológica, ele já vai estar preparado para se defender. Então, a gente encerra por aqui, e aí a gente vai falar na próxima aula sobre o calendário de vacinas, né? E sobre a produção de vacinas, certo? Lá no Google Sala de Aula já vai estar liberando uma nova atividade de hoje, vou estar liberando para vocês, referente a esse início de conteúdo. A atividade que vocês vão responder é da página 7, 12. Não, a página que vocês vão responder é da página 21 a 23. Né? Atividade, deixa eu ver se é isso. Que a gente ainda não é da 21 a 22, só a página 21. Aí na próxima aula a gente conclui que... É só a página 21, não é a 22, é a 21, 22. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela para mostrar qual é a página. Só um momento, deixa eu abrir logo na página aqui que é e eu compartilho. Página. Pronto, aqui, ó. Compartilhar para mostrar. Vocês vão responder a página 21 e 22, mas é porque vocês não vão responder tudo.
Vocês vão responder, tá vendo o livro? Vocês vão responder a página 21 Sim. e a 22 só até a questão 5, que é essa que tem a foto do escorpião. A partir da questão 6, vocês não precisam responder. Certo? Que a gente vai... É só no próximo conteúdo, porque aí já fala sobre soro e vacina, que foi o que a gente viu, e sobre acidentes com aranhas e escorpiões. Então, só a questão 1, 2, 3, 4 e 5, página 21 e 22. Tá ok. Agora, fazer aqui a chamada de vocês. Sheldon, Presente. Emily, Presente. Yasmin, Vinícius, Presente. Bernardo, o Alisson, Tá aqui, professor. Miguel, Presente, professor. Arthur, Wélida, Presente. Rubens, Presente. Yasmin. Presente. Certo. Vou chamar todos de novo só para saber se eu não marquei ninguém errado. Sheldon. É Shelda, professor. Aberto. Sheldon, desculpa. Shelda, é. Mas eu tô aqui. Tá, pronto.